história. Romanos capítulo 13. Eu quero ler do versículo 8 ao versículo 12. Sentados, acompanhem-me. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertamento do sono. Diga comigo, eu preciso despertar do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Diga comigo, onde a presença chega, o propósito revive. Diga mais uma vez, onde a presença chega, o propósito revive. Eu queria que os jovens levantassem a mão direita e dissessem comigo bem alto: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mais uma vez, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Que essa palavra adentre o coração de vocês. O primeiro versículo, que é o versículo 8, diz que nós não devemos dever nada a ninguém, exceto o amor. O que significa isso? Às vezes, nós ficamos em falta com o nosso próximo, porque a gente liberou uma palavra que o feriu. Às vezes, nós fizemos alguma coisa que o decepcionou. Aí, de repente, você tem aquele comportamento. Não, o problema é dele, o problema é dela. Não é assim que a gente deve se mover. Eu achei interessante quando a Duda, eu sei que eles são amigos, né? Aleluia, tem essa proximidade, até por isso que a Duda trouxe essa situação. A Duda trouxe uma situação aqui no testemunho sobre o Fabrício. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Fabrício reclamou com ela. Ué, tu não fala comigo às vezes? Aí ela, não, porque eu sou meio distraída, meio desligada. Aí o Fabrício passou por ela e não falou com ela. Aí a Duda, aleluia, o advertiu. Bendito seja o nome do Senhor. Por que tu não falou comigo? Ué, você não falou comigo também? Ué, então quer dizer que você deve pagar mal com mal? O que a gente precisa entender dessa palavra? Que às vezes é mais ou menos assim. Eu não estou nem aí para o que o outro está sentindo, Senhor. Às vezes nós temos esse comportamento. Não, eu não estou nem aí para o que o outro está sentindo. O que o outro está sentindo não é da minha conta. Não é assim que devemos agir. Se você sabe que seu irmão tem alguma coisa contra você, você precisa entender que você precisa resolver essa questão. E a única coisa que precisa ficar fluindo entre vocês é o amor. Mas, pastor, nem sempre amar o meu colega de escola, nem sempre amar aquela pessoa que me chateou é uma coisa fácil de se viver. Meu irmão, o mais difícil é você viver arrastando uma amargura. O mais difícil é você viver arrastando um ressentimento, porque quando você arrasta amargura, carrega amargura. Quando você carrega ressentimento, quem sofre é você. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, jovem, que no teu coração o amor de Deus reine, que sobre a tua vida o amor de Deus reine. Pastor, eu quero que o amor de Deus reine na minha vida.
mas eu não quero ser tirado como bobo. Aí foi dito aqui no culto uma coisa que eu pensei e eu achei muito significativo destacar nesse momento de preleção. Eu até escrevi: você deseja ser cheio de Deus ou ser cheio de si? Pergunte a essa pessoa que está do teu lado. E aí, você deseja ser cheio de Deus ou ser cheio de si mesmo? Narabashurikelebarácia. Se você deseja ser cheio de si mesmo, é sinônimo que você está buscando a razão para si. Aleluia! E quando nós buscamos a razão para si, em algumas coisas estaremos certos e em outras coisas estaremos completamente errados, mas a palavra nos ensina que ao invés de sermos cheios de si mesmo, eu preciso ser cheio de Deus. Levante a tua mão aí, meu irmão, e diga comigo: Espírito de Deus, eu quero ser cheio da tua presença. Se tem uma coisa que eu oro, eu busco em Deus, e eu estava orando hoje, Deus, abre os meus olhos espirituais para que eu enxergue a vida pela ótica do céu. Porque existe uma diferença de você enxergar a vida pela sua ótica. Você estará certo em algumas coisas e você estará completamente errado em outras áreas. Mas quando você enxerga a vida pela ótica de Deus, você entende que não cai uma folha da árvore sem que Deus não tenha permitido. O que significa? Que Deus está no controle de todas as coisas. Amém, igreja? Quando nós olhamos para alguém que fica doente, nós achamos justo aquilo? Nós achamos lógico aquilo? Não. Aleluia! O que nós desejamos é gozar de saúde o tempo todo. Só que nós precisamos entender que existem enfermidades que é para a gente morrer. E existe enfermidade que é para a glória de Deus. A Bíblia diz, Wellington, que os discípulos se depararam com uma cena. Um jovem, um homem que nasceu cego. E eles perguntam para Jesus: Jesus, por que ele nasceu cego? Ele nasceu cego porque seus pais pecaram no ventre? Preste atenção. Seus pais pecaram no ventre, ou ele nasceu cego porque tu tens um propósito? E o Senhor disse: não, os pais dele não pecaram e nem esse bebê pecou no ventre, consertando, mas ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifestasse. E a Bíblia diz que ele foi curado daquela cegueira. Então nós precisamos entender que algumas coisas que acontecem pode parecer não ser justo, mas por trás daquilo tudo tem um propósito. Às vezes nós temos muito esse movimento, jovens. Ah, não, o que de ruim está acontecendo na minha vida é o diabo. O que de ruim está acontecendo na minha vida é porque esse amigo perturbado entrou no meu caminho. Tem amigo perturbado, tem amiga perturbada e tem o diabo. Mas nem sempre é o amigo, nem sempre é a amiga, às vezes é o próprio Deus, permitindo que algumas coisas saiam do nosso controle para que nos convençamos que a nossa motivação estava errada. E o que é uma motivação errada? É alguém que está caminhando sem desejar se encher de Deus. Ele está caminhando para que Deus faça com ele o que ele tanto deseja. Quem aqui, nessa noite, deseja ter um futuro, uma vida de derrota? Levanta a mão. Agora, quem deseja, aleluia, ver Deus te fazendo triunfar na vida, diga graças a Deus.
Amém. Ninguém quer ser derrotado, nem eu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você sabia, jovem, que às vezes o que você planeja para a sua vida não tem nada a ver com o que Deus deseja para você? Eu estava conversando com um jovem que veio para a célula um tempo desses atrás, e ele disse: puxa, eu lutei tanto para ser jogador, eu batalhei tanto, lutei tanto, pelejei tanto, mas eu não consegui realizar o meu sonho. Hoje eu estou trabalhando numa outra área, mas eu desejei muito ser um jogador. Existem caminhos que para um homem parecem interessantes, mas aquele caminho é um caminho de morte. E às vezes, quando não temos o nosso sonho, o nosso desejo realizado, a sensação que a gente tem é como se Deus ama mais aquele que realizou o sonho do que nós. Entenda uma coisa, jovem: os sonhos de Deus são muito maiores e muito melhores do que os seus próprios sonhos. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Aleluia, isso aí. Ouvi a voz do Fabrício. Isso aí, glória a Deus. Outro versículo que nós queremos destacar. Olha o versículo 9. Olha para frente. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pastor, eu não tenho como adulterar, eu não sou casado, porque dentre os jovens que estão caminhando, o único que é casado é o David. Você pode dar um glória a Deus aí, David? E o glória dele está tão tímido, né? Você pode dar um glória a Deus mais robusto? Isso aí, um glória a Deus mais robusto. O único jovem que é casado é o David e a Stephanie. A Stephanie não está aqui. Pastor, então essa palavra não me cabe. Essa palavra só tem a ver com os adultos que estão aqui. Mas quando essa palavra, às vezes, se cumpre na vida de um jovem, quando esse jovem faz uma escolha errada na sua vida sentimental, ou quando esse jovem decide se entregar para viver uma vida imoral. O mundo ensina, aleluia, e inculca na cabeça dos jovens que eles devem namorar cedo. Então você vai se deparar com alguns jovens novinho, que nem tirou a fralda e já está pensando em namorar. Meu irmão, aquilo que começa fora do tempo tenderá a ter uma probabilidade para que aquilo não dê certo. Então Deus hoje está dizendo para cada jovem que aqui se encontra: encham-se de Deus e não de si, porque se vocês se encherem de si, vocês desejarão viver a vida como qualquer outro jovem no mundo vive, cheio de mentira, cheio de malandragem, só quer saber de curtir e dar vazão à sua carne. Aleluia! Diga para essa pessoa que está do teu lado, jovem: você precisa morrer para você mesmo. Diga para ele aí. Não é para botar chumbim, aleluia, no bombom do colega não, hein? Bendito seja o nome do Senhor, que tem um jovem perturbado aí que está matando o outro. Amém? Quando eu digo, você precisa morrer para você mesmo, não é literalmente. Amém, Pedro? Não é literalmente, é espiritualmente no quesito: eu não posso fazer o que eu quero. Vocês estão entendendo aí, varoas? Aí atrás, você também não pode fazer o que vocês querem não, hein? Aleluia! Nós precisamos fazer o que Deus deseja que façamos. Aleluia! Não cobiçarás. Pastor, o que é cobiça? Tem fogo aí, Júnior? Amém. Vigia. Não cobiçarás. O que é cobiça? Cobiça não é você apreciar e se alegrar com a conquista do outro. Amém?
não é você se alegrar e apreciar a conquista do outro. Cobiça é você desejar o que o outro tem e ficar insatisfeito pela conquista dele. Então, cobiça e inveja, elas dialogam. Louvado seja Deus. E nós tendemos a cobiçar, porque às vezes, Fabrício, aleluia, a gente acha que a grama do vizinho é mais interessante que a nossa. Então é mais ou menos assim. Aí a minha vida é tão desinteressante, parece que a vida do meu colega é muito mais interessante. Deixa Deus pegar na mão de vocês e deixa Deus conduzir a vida de vocês. Quem acredita, aleluia, que Deus deseja o melhor para você, diga graças a Deus. Então diga para essa pessoa que está do teu lado, se você acredita assim, por que você se precipita tanto? É forte. Se você acredita que Deus deseja o melhor para você, aleluia, Nicolas, por que você se precipita tanto? Porque se a gente se precipita, sabe o que significa? Que nós não confiamos no cuidado do Senhor. Mas vocês precisam aprender a confiar em Deus. Vamos lá, e fica ligado, daqui a pouco eu posso fazer uma pergunta e tu vai pagar mico respondendo errado. Aí diz lá, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quando a Bíblia fala de amor, Nicolas, amém, tecladista? Quando a Bíblia fala de amor, Poliana, amor na Bíblia não é um amor romântico. Está entendendo, Wellington? Um amor romântico. Que isso, pastor? Então quer dizer que Deus não é a favor do romantismo? Ele é. Mas esse amor aqui não é amor romântico. Porque, como é que é o amor romântico? É um amor pautado em palavras. O cara libera flores para a mulher, mas trai a mulher. A mulher agrada ao marido, mas ela faz tudo o contrário ao que ele diz para ela fazer. Louvado seja Deus. Já viu aquele tipo de mulher que o marido diz para ela, pastor, cuida de jovem, fica ligado para vocês entenderem. O marido diz para ela, mulher, não compra panela com aquele Zé Frim da esquina que passa na rua. O pessoal que passa na rua vendendo marmuamba, não compra, a dívida está alta. Aí ela está agradando o marido na frente dele e por trás ela está comprando tudo. Aí depois que a chapa está quente, ai marido, me perdoa, eu caí em tentação, comprei coxa, comprei lençol, comprei a perturbação A4, gastei. O amor na Bíblia não é um amor pautado em palavras apenas, que você vai para a rede social, eu te amo, tamo junto, maneiro, amiga. Aí daqui a pouco entra em processo de endemoniamento. Ou seja, o amor foi embora. A Bíblia não fala de um amor pautado em emoções. A Bíblia fala de um amor pautado numa postura. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que a palavra me orienta. Pastor, eu estou morrendo de raiva da Beth. Mas a Bíblia diz que você tem que amá-la. Então, qual é a vontade? De você fazer mal a ela. Mas você não vai fazer, porque a palavra te orienta a fazer o bem. Mas, pastor, a minha mão direita quer que eu faça mal. A minha mão esquerda diz que eu tenho que fazer o bem. Então, você segue com a tua mão esquerda. Só um exemplo. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Nós somos jovens, um carrossel de emoções. Já viu como é que jovem, ele influencia jovem? Uma hora nossa célula estava muito pequenininha, e daqui a pouco começou a vir um outro jovem, Aí quem estava na caverna decidiu aparecer, porque socialmente falando, isso tem a ver. Jovem gosta de andar em bando. Adolescente gosta de andar em bando.
Louvado seja o nome do Senhor. E não tem nada mal nisso. Agora, o que a gente precisa entender? Que a gente pode até andar em bando, mas cada um individualmente vai dar conta das suas escolhas. Então você pode andar em bando, mas você não pode ser Maria vai com as outras. Está entendendo, Enzo? Dá uma glória a Deus aí, meu obreiro. Aleluia! Ou seja, está todo mundo trilhando o caminho errado, eu vou trilhar também. Você, jovem, você, igreja, precisa entender a verdadeira essência do amor de Deus. A prova cabal de que Deus nos ama foi Deus entregar o seu único filho para morrer na cruz, para nos salvar. Então o amor que a Bíblia nos ensina, David, é um amor, Estela, que a gente se doa. Então, se você ama seu colega, se você ama sua amiga, evangelize ele, fale do amor de Deus para ele. Mas, pastor, meus colegas são só Jesus na causa. Então, ore pela vida deles, Estela. E em algum momento, Deus operará e o nome do Senhor será glorificado. Quem está comigo, diga graças a Deus. Diga para esse jovem que está do teu lado, nós não estamos numa live. Então você pode dar um glória a Deus, por favor? Vamos lá, dar um salto aqui, versículo 11. E digo isto, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Você pode perceber que a maioria dos jovens, quem dorme tarde aqui, diga graças a Deus. Quem gosta de acordar cedo aqui, diga aleluia. Tu acorda cedo ou tu? Tu. E dia de domingo? Você acorda cedo, Pedro? E dia de domingo? Bom, hein? Vamos celebrar a Deus com as nossas palmas pelo Pedro? Pelo Arthur também. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. A gente está crendo que é isso aí mesmo, né? Então de caoseira não, né? Bendito seja Deus. Agora, quem são os jovens que dormem tarde da noite, tardão? Estela, Fabrício, Milena. Tu dorme tardão? Então a gente vamos bater palma. Mas não é palma não, é uma palma. Aquela, como que diz, de reprovação. 1, 2, 3 e já. As irmãs não pegaram o baile. Elas já iam batendo várias palmas. Pastor, o Senhor também dorme tarde. Realmente, eu preciso me policiar mais. Então bate uma palma só para o pastor. Vamos lá, 1, 2, 3 já. Irmãos, não é saudável, Milena, dormir tarde. Nós precisamos organizar o nosso sono. E às vezes, muitas das vezes, o que nos leva a dormir tarde, às vezes são as nossas inquietações, são as nossas ansiedades, às vezes a questão da rede social, ou às vezes, Fabrício, o mau hábito. Quando a Bíblia fala de sono, olha o que a Bíblia diz. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. O que essa palavra está querendo dizer? Que às vezes, mesmo como servos de Deus, nós estamos caminhando na igreja, mas sem entender a vontade de Deus para a nossa vida. Porque quando a gente está dormindo, a gente está fora do ar. Então, quando o apóstolo falou, é tempo de despertarmos do sono, não é um sono literal, é um sono no sentido de distrações. Nós precisamos tomar cuidado com as distrações. O que eu tenho falado para vocês? Vocês não podem querer estar na presença de Deus apenas para fazer o que vocês desejam. Eu gosto de tocar teclado. Eu gosto de tocar bateria. Eu gosto de dançar. Eu gosto de ficar na projeção. Você sabia, jovem,
Olha para mim aqui. Que entre vocês pode ter pastores, entre vocês pode ter missionários, diáconos, diaconisas. Você sabia? Olha para esse jovem aí, vê se ele tem cara de alguma dessas coisas. Pastor, diácono, pregador. E aí, Júlia? E aí, Poliana? Você tem cara de quê? E aí, rapazinho? E aí? É tu mesmo? Tô de olho em tu, hein? E aí, Wellington? E pastor, eu não consigo nem me ver. Aleluia! Numa dessas coisas, é tempo de você despertar do sono. Porque quando nós olhamos para José, para Daniel, para Davi, para os discípulos, você sabia que tinha discípulos que Jesus escolheu que era mais novo do que alguns de vocês? Então, o que significa? Que vocês não podem pensar apenas em se divertir, em curtir a vida. Pastor, eu estou me esforçando para permanecer de pé, graças a Deus, mas vocês também precisam buscar ao Senhor. Deus, o que tu quer para a minha vida? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Já se imaginou, Fabrício, você é um pregador da palavra de Deus? Você crê que Deus pode fazer isso? Já se imaginou, Estela, você é uma pregadora da palavra de Deus? E aí, já se imaginou, Nicolas? E aí, Enzo? E aí, Arthur? E aí, Davi? Graças a Deus. Vamos fechar. E isto digo, pega esse teclado aqui, por favor. Pegar não, toca aqui, desculpa. Pegar. E isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, à medida que o tempo vai passando, mais vai se aproximando o tempo do fim. Você já viu, Sâmara, que na nossa cultura a gente tem hábito de celebrar mais um ano de vida. Concorda? Amém, Sâmara? Amém, Aloan? Chegou do trabalho. Vamos celebrar a Deus com as nossas palmas pela vida do Aloan? Isso aí, filhote. Aleluia. Na nossa cultura, David, nós costumamos a comemorar mais um ano de vida, né, Poliana? Quem gosta aqui de festa, diga graças a Deus. Os jovens que foram para a saída comigo ontem, aleluia, lá no culto jovem, viu que teve o quê? O que tinha lá? Cachorro quente e um bolo, porque uma jovem completou 16 anos. Então a gente comeu bolo, a gente comeu salgado, né, Luan? E depois a gente foi para onde? Não, a gente comeu cachorro quente. Depois a gente foi para onde? Lá para Suzane, o que tinha lá no culto? Salgado e refrigerante radical dentro. Então olha para a pessoa que está ao teu lado. Você não foi, perdeu. Você não foi, perdeu. Estava doente. Então, na nossa cultura, Wellington, nós temos hábito de comemorar mais um ano de vida. Mas você sabia, David, que na realidade não é mais um ano de vida? Olha a cara do Fabrício, meio assustado. Não é mais um ano de vida, é menos um ano de vida. Coisa, pastor, o senhor está tão pessimista. Não é verdade. Porque quanto mais idade nós alcançamos, mais perto da morte nós estamos. A vida é assim, ó. Tudo bem, vocês estão novinhos aí, então vocês estão ainda naquela escala de subir. Você vai ser subindo, mas daqui a pouco vai cambando. Jovem morre também, David. Eu estava pensando um dia desses que eu já estou vivendo
Meu pai morreu com 41 anos de idade. Eu tenho 50. Então eu estou 9 anos à frente. Só que minha mãe morreu com 62. Então eu tenho muito pela frente. Quero morrer agora não, em nome de Jesus. Quero passar minha mãe. Quero passar até a Lourdes. Lourdes está bombando na terra do vivente. Correr novo do Senhor. Aleluia. Sábado agora é aniversário da minha avó Carlinda. Ela vai completar, acho que ela já completou, né? Acho que sábado agora é só a festa. Ela vai completar, ela completou, acho, não lembro agora a data, 87 anos. Então, meu irmão, de 50 para 87, vocês ainda têm uns 37 anos para me aturar. Quem está feliz, diga graças a Deus. Ou você vai dizer misericórdia. Vamos lá, filhote, para a gente fechar. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Se coloque de pé. A noite é passada, ou seja, mais um dia se foi. Agora, um novo dia nos é apresentado. E o que eu preciso ter como compromisso? Eu preciso rejeitar as obras das trevas. Eu preciso rejeitar a vontade da minha carne. E eu preciso me vestir das armas da luz. Por isso, essa temática, onde a presença chega, o propósito revive. Porque quando você fica ou se permite ser amarrado pelo pecado e pelo mundo, você vai entrando em decadência. Mas quando você renuncia às obras das trevas e se reveste das armas da luz, você entende que você está no projeto de Deus. Você entende que você está no propósito. E quem está no propósito, vive, revive. Feche os seus olhos, jovem. Feche os seus olhos, igreja. Pastor, eu ainda não tenho consciência de pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, se você está fazendo alguma coisa que você se envergonha diante de Deus, se constrange, isso é pecado. Porque a definição de pecado é alguém que erra o alvo. Pastor, eu não me considero alguém que está errado. Quando a gente está na carne, é assim que a gente vive, cheio de si. Quando a gente está na carne, nós vivemos cheios de si. Mas quando nós começamos a declarar, Espírito Santo, abre os meus olhos para eu contemplar o Senhor. Abre os meus olhos para eu entender a tua vontade. Você não é mais uma criança, jovem. Então pare de agir como criança. Pastor, eu gosto de chamar atenção. Então chame a atenção do céu e não dos homens, porque Deus não te chamou para fazer papel de palhaço. Deus te chamou para ser cheio, para ser cheia do Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração. Eu quero que as irmãs que estão aqui, as irmãs Lourdes, Sônia, Beth, aleluia, a Jupiara vai ficar com a criança ali, aleluia, a Sâmara. Eu queria que vocês viessem aqui para frente e impusessem as mãos sobre esses jovens. Não somente sobre esses jovens, mas orasse também pela, aleluia, amiga do David, que entrou por essas portas.
Aleluia. Queria que o presbítero William viesse. Júnior, já que você está de pé, fica lá na portaria. Vamos orar pela vida desses jovens. É para orar mesmo. Impor a mão na cabeça deles. Eu vou levantar um clamor e vocês orem. Vai lá, pode ir. Vai orando. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. A palavra é: onde o propósito, onde a presença chega, o propósito revive. Hoje nós estamos nessa noite que foi conduzida pelos jovens para clamar ao Senhor que eles sejam tomados pela presença. Senhor, que eles sejam tomados pela presença. Senhor, entra com libertação, Senhor. Joga por terra o jugo opressor de Satanás. Tu sabe quais são os caminhos que o maligno tem programado para que esse jovem trilhe, mas tu tens planos de paz para a vida desses jovens. Pai, se algum decreto for estabelecido, rasga esse decreto. Como a tua palavra mesmo diz, Pai, que o vínculo da perfeição é o amor, e diz a tua palavra que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus, eu te clamo para que esses jovens sejam não apenas libertos, mas que eles sejam cheios do Espírito Santo, que eles se levantem como obreiros de valor, como obreiras de valor, como pessoas que pregarão a tua palavra, serão musicistas na tua casa, serão adoradores. Que através desses jovens, Senhor, muitos outros jovens sejam trazidos para a tua presença. Meu Deus, tu sabe dos jovens maiores que aqui se encontram, que já vivenciaram decepções na vida, já vivenciaram frustrações na vida, e de repente para ele tudo acabou, de repente para ela tudo acabou. Senhor, tu és restaurador de sonhos, tu és restaurador de sonhos, tu és restaurador de sonhos, e eu acredito que a palavra, ela foi liberada, e a palavra, ela nunca volta vazia, a palavra sempre realiza o propósito. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, cura, liberta, salva. Presença poderosa venha sobre nós. Presença poderosa venha sobre nós. Presença poderosa quebranta os corações. Presença poderosa muda as mentalidades. Toca agora neles, desde a cabeça até a planta dos pés. Não apenas os jovens, mas os adultos que aqui se encontram. Eu creio nessa palavra. Se a tua presença chegou, o projeto revive. Quem está morto espiritualmente, que seja levantado. Senhor, toma casamentos nesta noite. Toma casamentos nesta noite, nas tuas mãos. Espírito de morte, bata em retirada. Espírito de vida entra. Senhor, toda distração, porque a tua palavra nos chamou a atenção. Meu Deus, nós devemos despertar do sono. Todas as distrações que nos levam a olhar para o mundo,
a olhar para as ações deste mundo. Pai, que tudo isso caia por terra, que despertemos do sono e que nos vistamos das armas da luz.